Existem 5 países que estão com muita facilitação para visto de trabalho para você que é brasileiro e deseja sair do Brasil. Tenho uma preferência por alguns países, já falei várias vezes aqui no canal, não é segredo para vocês. Quando eu considero o todo, quanto você vai ganhar, facilitação para você que é brasileiro, facilitação para quem não tem o idioma do país, facilitação para quem não tem um bom currículo, para quem não tem experiência, e tudo que eu trago aqui para você já é filtrado pensando em algo que eu, quando tinha ali 23 anos e tivesse no começo da carreira, sem nada, com tudo dando errado na minha vida, coisas que eu conseguiria passar. E é por isso que eu sempre trouxe para vocês aqui oportunidades nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em países muito populares ao redor do mundo, e eu sempre trouxe aquele caminho específico que era muito bacana, que era muito bom, porque obviamente tem caminhos ruins também, tem caminhos caros, né? E eu sempre trazia os caminhos que inclusive você poderia fazer de graça. Tem vários vídeos aqui no canal, você consegue assistir centenas de vídeos sobre isso daí. Mas hoje eu quero trazer um outro ponto que eu nunca falei aqui, porque é um corte de caminho. E eu não sou muito fã de cortes de caminho, só que depois da pandemia, esses países ficaram muito bons. Mas tipo, muito bons mesmo. Com uma facilitação para você tirar o visto de trabalho que você não tem ideia do quão fácil está. E você, de cara, já vai ter 2 maneiras de você passar nesse visto. Talvez 3 maneiras, a terceira é meio que um hack, é meio que um caminho diferenciado. A primeira delas é você fazendo o processo no próprio país de destino. Então você vai entrar com o processo, seja no consulado, seja no governo do país, para pedir sua autorização de trabalho. O segundo processo é você ser contratado por uma empresa desse país. Poxa, aí já dificultou o negócio. Nesses casos aqui não, porque são países que estão com muita falta de profissionais, mas tipo muita. E caminhoneiro, eletricista, encanador, pedreiro, engenheiro, administrador, médico, enfermeiro, qualquer profissão que você possa imaginar está faltando nesses países, e com isso você pode ter uma facilitação. Comparando com outros países mais complexos, talvez esses que eu vou mostrar aqui hoje sejam os mais fáceis da atualidade, talvez sejam os mais fáceis do mundo hoje para você brasileiro conseguir um visto de trabalho. E também existe um terceiro caminho, que é o caminho dos estudos, que é o caminho que a gente mais fala aqui no canal. Passa numa bolsa de estudos, viaja de graça, se forma de graça no país. Enquanto você está estudando, você faz estágio ou trabalha. Depois que você terminar os estudos, você só troca o visto de estudo para visto de trabalho, fica no país trabalhando o tempo que você quiser. E como você finalizou a faculdade, mestrado, doutorado lá, sua profissão já está automaticamente validada, você consegue fazer o que você quiser. Esse é o caminho principal que a gente sempre fala aqui no canal. Inclusive, quem quer seguir por esse caminho, Escola Preparatória M60 está com 50 vagas, é o único método do Brasil que te ensina como viajar o mundo de graça através de bolsas de estudos para seguir esse caminho estudantil. Mas vamos voltar para o caminho 1 e 2, que é o foco desse vídeo aqui. Inclusive, se você ainda não deixou o seu like aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve para ficar antenado de tudo que está rolando sobre oportunidades para brasileiros, moçambiquenses, angolanos, portugueses e todo mundo que me acompanha e que deseja conquistar mais oportunidades. Depois da pandemia, veio logo na sequência uma guerra ali na Europa, da Rússia e da Ucrânia. E tudo aquilo que foi gasto pelo governo durante a pandemia, para o lockdown, para a galera ficar em casa, a economia parada, só as dívidas rodando, é como se o país não trabalhasse. É como se você tivesse que pagar seu aluguel, sua alimentação, todas as coisas, só que o dinheiro não está entrando, só está saindo. Os países passaram por isso. Chegou Rússia versus Ucrânia, quando a galera achou que ia melhorar, quando acabou a pandemia, quando achou que ia tudo rolar bem, começou uma guerra e veio uma outra crise ali nos países europeus. Com isso, a economia mais em baixa. Para melhorar a economia precisa de mais trabalhadores, precisa acelerar a mão de obra, precisa acelerar a indústria, precisa acelerar o trabalho. E geralmente esses países são países com pessoas mais velhas, então falta mão de obra qualificada. Ao mesmo tempo em que países desenvolvidos, quem faz trabalhos manuais que não exigem uma formação, ganham
muito próximo de quem tem uma formação, porque esse é um parâmetro de países desenvolvidos. Todo mundo ganha bem, independente da sua profissão, independente da sua formação. Então muita gente, mais de 70% das pessoas acabam pensando, por que eu vou fazer uma faculdade se eu vou trabalhar de mecânico aqui e vou ganhar quase a mesma coisa do engenheiro? Por que eu vou fazer uma faculdade de administração se eu posso trabalhar aqui e vou ganhar quase a mesma coisa de um administrador? Então a galera acaba deixando algumas vagas que exigem uma formação universitária de lado. E aí acaba virando uma bola de neve, o país precisa de gente para trabalhar, para produzir, para a economia crescer, mas falta pessoas, então o país não consegue crescer, mas ao mesmo tempo as pessoas estão um pouco mais acomodadas, tanto porque podem estar mais velhas, tanto porque talvez elas já estejam ganhando bem e não precisa desse esforço para melhorar de vida, para estudar, para se preparar, quanto por talvez durante a pandemia ter desenvolvido alguma dificuldade ali emocional, depressão, TDAH, ansiedade, etc. e que está com dificuldade de entrar no mercado de trabalho, um monte de coisa acontece, daí eles precisam abrir as fronteiras para facilitar o visto para outras pessoas que desejam trabalhar. E brasileiro, quando vê uma oportunidade dessas, não deixa passar, não é verdade, senhoras e senhores? Afinal, pegar um visto desses num país desenvolvido, que pode te pagar até 10 vezes mais do que você já faz no próprio Brasil, que é um país que infelizmente acontece exatamente o contrário, tem muita mão de obra, principalmente desqualificada, então você fica competindo ali com as pessoas, e como tem muita gente querendo trabalhar, os empregadores diminuem o salário, afinal a demanda é muito alta, sobra gente, então eles conseguem fazer isso. Mas bora para os países aqui, anota aí. Primeiro deles, a Alemanha. É um país que talvez tenha sido um dos mais afetados pela guerra da Rússia versus Ucrânia. Chegou um momento na Alemanha que metade da energia do país foi cortada, e quando a gente diz energia, é tudo, energia elétrica, petróleo para fazer os transportes, então os caminhões que transportavam comida ficaram com menos recursos, e daí a comida ficou mais cara porque faltava caminhão, porque não tinha combustível. Uma crise energética que rolou lá, e agora eles estão tentando correr atrás do prejuízo, e por isso que eles estão trazendo pessoas de fora, estão facilitando essa jornada profissional por lá. Outros dois países que têm um modelo semelhante é a Áustria e a Suécia, dois países que, assim como a Alemanha, também estão facilitando pra caramba visto de trabalho. E são países que não são muito populares, né? Porque quando a gente fala de Europa, o pessoal já pensa em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, França, Torre Eiffel, que inclusive são hoje os piores países da Europa para empregabilidade. E quando eu digo pior, é comparando com o modelo europeu, tá? Porque quando a gente compara com o modelo brasileiro, é óbvio que é melhor do que o Brasil, mas qualquer coisa é melhor que o Brasil. Mas quando a gente compara com a Suécia, com a Áustria, com a Alemanha, Portugal ali fica no chinelo, paga pouco comparado com esses países, tem pouco trabalho, tem pouca oportunidade para brasileiro comparado com esses países, tem muita dificuldade burocrática de visto comparado com esses países, tem menos bolsas de estudos comparado com esses países, tem menos facilitação para brasileiro comparado com esses países, tem mais preconceito contra brasileiros comparado com esses países, beleza? É importante a gente entender para ficar muito claro na sua mente o que eu quero dizer. Um outro país que quase 70% da população escolhe não fazer faculdade, mestrado, doutorado, é a Austrália. E para esses países que eu falei até agora, você pode seguir o caminho de entrar nas empresas, cadastrar, ou entrar no LinkedIn, mandar currículo, ou você pode entrar no site do governo, tentar tirar um visto especial, etc. Mas na Austrália, o que está pegando é gente com formação ou gente que quer se formar. E eles estão tão desesperados por falta de profissionais que, só para vocês terem uma noção, antes da pandemia, os requisitos eram muito grandes. Tinha que ter faculdade e algumas profissões, mestrado e doutorado, tinha que ter 5 anos de experiência na área, tinha que demonstrar com carta do empregador que você foi um bom funcionário. Era uma burocracia. E só para vocês terem uma noção, agora eles estão pegando qualquer um. Só de você já ter começado o nível superior, eles já podem te dar uma oportunidade. Se você tiver um curso técnico, ele já pode te dar uma oportunidade. Se você for para o país passar uma bolsa de faculdade, mestrado, doutorado, com certeza você vai conseguir um emprego lá. Estando lá, então, é muito mais fácil. Até se você quiser validar o seu curso técnico na Austrália, você vai ter facilitação para isso. Além disso, aquele esquema de tem que mostrar 5 anos de experiência, hoje a galera está contratando gente recém-formada no Brasil, do tanto que eles estão passando perrengue e precisando de pessoas. A Austrália é um país gigante, galera. A Austrália é um país muito grande e tem uma população ali, pequenininha. E essa população que já é pequenininha, se 70% dela nem quer estudar mais porque já está feliz
trabalhando aí num emprego que não exige 5 anos de formação ou 2 anos de mestrado, etc., falta muito profissional. É um país excelentíssimo para vocês buscarem. Um outro país para vocês ficarem ligados são os Emirados Árabes, que é uma junção ali de várias regiões, inclusive uma delas Dubai, que daí vai ter os dois lados de Dubai, né? Tem um lado de Dubai em que você vai ter profissões de entrada. Eu não recomendo que você vá para Dubai para pegar essas profissões. Chega a ser até perigoso você pegar. Ao contrário dos outros países que a gente falou, que tem oportunidades muito boas de entrada, Dubai, Emirados Árabes, não vá para pegar a profissão de entrada. Pedreiro, para rebocar parede, eletricista, encanador. Não vá, porque a galera arrebenta. A galera meio que dá uma explorada que não é bacana, e por mais que você ganhe dinheiro, não vale a pena. Mas se você tem formação, aí vale. Se você já tem uma faculdade, mestrado, doutorado, é um país que inclusive paga muito bem. Só para vocês terem noção, às vezes quando a gente fala de Dubai, a galera pensa só em gente rica e tal. Mas saca só, eu já fui para Dubai, fiquei um mês lá. Eu gastava menos em Dubai do que eu gastava em São Paulo. Eu gastei 10 vezes menos em Dubai do que eu gastava quando eu fiquei 3 meses em Orlando, por exemplo. Por mês, né? Pegando um mês versus um mês. Dubai é um país que, para os padrões brasileiros, ele é confortável. A moeda de Dubai é uma moeda que, pra gente que ganha em real, chega a ser muito similar. Então não é um país caro. Óbvio que assim como em São Paulo você pode gastar 20 mil reais numa balada, lá em Dubai você também pode gastar 20 mil reais numa balada. Assim como em São Paulo tem hotel que você paga 5 mil reais pelo quarto mais simples, pequenininho, menor do que esse estúdio aqui, lá em Dubai também vai ter. Só que quando a gente pega a vida normal, o custo de vida lá chega a ser até mais barato do que o custo brasileiro, o que é interessante. E se você está trabalhando numa boa empresa, e se você tem uma boa formação, você vai morar num país que tem um custo semelhante ao Brasil, só que você vai ganhar mais, porque eles pagam muito bem para quem é recém-formado ou já tem formação e experiência. Por quê? Porque falta profissionais em Dubai, e quem nasce em Dubai, geralmente eles vão para cargos no governo, então eles não vão trabalhar em empregos do povo, digamos assim, porque eles têm toda uma questão religiosa e etc, que a gente não precisa entrar em detalhes. Então você pode facilmente pegar um cargo de diretoria numa empresa, um cargo de gestão, um cargo de escritório, para você exercer ali aquilo que você se formou e ganhar muito bem por isso. Apesar de não ser países tão populares, faz sentido trazer eles para vocês, porque eles estão com cortes de caminho, com facilitações que nunca aconteceram antes na história, que nenhum outro país tem. Por isso faz sentido você refletir as oportunidades por lá, e lembre-se dos 3 caminhos. Caminho de aplicação direto no consulado, governo, vistos especiais. Caminho aplicando direto para as empresas e as empresas emitindo o seu visto de trabalho. Ou o caminho número 3, que é o caminho das bolsas de estudos, que dentre eles é o único caminho que você pode ir de graça, porque a bolsa de estudos paga tudo para vocês. Se você quer passar em bolsa de estudos, Escola Preparatória M60, link está aqui, primeira linha da descrição. Beijo do Sensei Tomoto, deixa um joinha no vídeo e me conta qual desses 5 países você iria para trabalhar. Você prefere o caminho do corte de caminho desses países, ou você prefere ir por um caminho um pouco mais longo? Me conta aí que eu quero saber. Beijo do Sensei, fui!